Reciclar é um ato muito importante, principalmente para o bem do planeta. Este processo, que transforma produtos e materiais usados em seu estado original, ainda não é um hábito comum. No programa de hoje, nós vamos descobrir o que é importante saber sobre a reciclagem. A reciclagem é um dos mecanismos, para enfrentamento da questão de resíduos sólidos, mas ela depende de um conjunto aí de ações, A gente costuma dizer que reciclagem é um dos últimos, Primeiro, a gente tem trabalhado muito com a pedagogia dos 3 R's, Que o mais importante é reduzir, consumo e desperdício, ou seja, evitar a geração de resíduos. O segundo seria a reutilização, prolongar a vida útil dos materiais e, por último, a reciclagem. A gente fala dessa ordem de prioridade porque ela parte do menor para o maior impacto ambiental. Reciclar é extremamente importante, mas ele não é suficiente para o enfrentamento de todas as questões voltadas a resíduos sólidos. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a Exalc, é famosa quando o assunto é educação ambiental. Há anos, o USP Recicla elabora projetos e implementa ações para o descarte de resíduos sólidos dentro da instituição, além de conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Nós temos aqui na universidade um trabalho desde 1994, por meio de um programa instituído na universidade nesse ano de 94, que ele tem como seu objetivo principal contribuir para a educação das pessoas para reverem seus hábitos de consumo. Então, o programa USP Recicla ele atua na dimensão da gestão e da educação ambiental. Então, com isso, nós temos o nosso papel de formar a nossa comunidade para que repense o seu estilo de vida, a sua forma de consumo e que cuide adequadamente dos seus resíduos. Então, nós desenvolvemos projetos como, por exemplo, educação ambiental com a própria comunidade, com a comunidade externa, a própria parte de gerenciamento de resíduos em si, a evitar a geração de resíduos, por exemplo, o uso, a adoção de uma caneca permanente ao invés de uma caneca, de um copo descartável, Então a gente diz que, por exemplo, ao adotar uma caneca durável, uma canequinha do USP Recicla que a gente chama, não é só o benefício em si de não gerar o resíduo, mas é assumir para si o compromisso, de cuidar melhor dos nossos recursos, e o seu compromisso cidadão. Mas, junto desta importante conscientização sobre a reciclagem, surgem muitas dúvidas quando estamos diante das lixeiras. Afinal, quais os materiais que podem ser reaproveitados? Dentro de casa, o que pode e o que não pode? Pensando para um município aqui como o nosso, que tem uma infraestrutura adequada para a reciclabilidade, então, por exemplo, papel, todos os tipos de papéis podem? A maioria deles sim. Então, desde que não estejam com matéria carregados, sujos com matéria orgânica, por exemplo, com restos de alimentos, podem. Então, todos os tipos de papéis, papelão, embalagens plásticas, boa parte delas, também importante que estejam limpas, os vidros, claro, ter o cuidado de não colocar vidraria de remédio, vidraria de laboratório, esses têm um outro encaminhamento. Embalagens longa-vida, por exemplo, embalagens de suco, de leite. Então, todos esses materiais são exemplos de materiais que podem ser encaminhados, separados e encaminhados para a coleta seletiva. É claro, a gente tem que colocar também que o mercado oscila, o mercado para reciclagem. Então, tem épocas que alguns materiais vão ter uma melhor saída, tem época que não. Então, isso depende muito do município e da proximidade da indústria recicladora. Por outro lado, às vezes acreditamos que o material pode ser reciclável quando, na verdade, ele é totalmente descartável. Nessa hora, é bom ficar atento para não se confundir. Embalagens aluminizadas,
É aquela embalagem que tem plástico, é alumínio por dentro, né, que ela é um pouco barulhenta a hora que você mexe. Então essa tem uma dificuldade de mercado, porque é uma tecnologia mais cara para reciclar. Isopor, né? Embora às vezes tenha mercado, é mais difícil. Então isopor geralmente é difícil de, não é que é difícil de separar, não tem encaminhamento para reciclagem, então é rejeito. Alguns tipos de plásticos, né, que aqueles, a gente costuma dizer aquele um pouco mais barulhento, então alguns tipos de plásticos também tem dificuldade de mercado, aqueles que estão muito engordurados, alguns tipos de plástico, por exemplo, plástico filme com gordura, né, com restos de alimento, então esse já não daria. Mas o que a gente tem que ver é isso, sempre tirar dúvida com a cooperativa. Se puder acessar o site, no caso de Piracicaba tem o site da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que sempre traz uma lista do material que pode e que não pode. Antes de encaminhar a coleta seletiva, é fundamental saber como descartar os materiais para que eles possam ser reaproveitados. Então em casa, separar os recicláveis limpos e secos. Por que a gente fala limpo e seco? É muito ruim quando a gente coloca uma caixa de leite, alguma embalagem de suco, por exemplo, suja. Vamos pensar que aqui no Brasil a maior parte da coleta seletiva é feita por cooperativas de reciclagem. Então, quando esse material chega sujo numa cooperativa, por exemplo, além de contaminar os outros recicláveis, né, ele também pode se tornar uma condição insalubre para quem está separando, triando aquele material. Então é importante que os materiais estejam limpos e secos. Se a pessoa tem em casa uma compostagem, que é a prática de fazer, né, produzir o adubo orgânico em casa com uma composteira, um minhocário, ela também pode separar num outro recipiente orgânico. E no outro, o lixo comum. Orgânico, que eu digo, é resto de alimento, resto de preparo dos alimentos. E num outro recipiente, o lixo comum, ou seja, aquilo que não se recicla, que são os rejeitos. Então, em casa, quem tem esses 3 recipientes, por exemplo, né, separa dessa forma, está fazendo muito adequadamente a sua parte com relação ao encaminhamento adequado dos materiais. É importante que toda cidade tenha um planejamento de reciclagem e destinação final do lixo. Assim, são inúmeras as contribuições ao meio ambiente e bem-estar da população, como a diminuição das agressões ao solo, ar e água, entre outros benefícios. A reciclagem cumpre a sua função porque os municípios têm um custo altíssimo, né, na limpeza pública para encaminhar esses materiais para aterro sanitário. Isso quando os municípios têm aterro sanitário, que é uma das formas, é a forma mais adequada para a disposição final dos resíduos. Não tendo o aterro sanitário, né, os municípios acabam enviando o que não é por lei adequado, mas acabam enviando muitas vezes ou para aterro controlado ou para lixões. Então, a reciclagem em si diminui, né, a pressão, o uso desses locais, né, de disposição final, contribuem para reduzir o uso da matéria-prima, porque você pode reintroduzir, né, esses materiais reciclados nos ciclos produtivos e cumpre uma função, né, além de outros benefícios, mas também uma função de educar o cidadão, né? A gente tem que entender que o nosso papel no mundo não é só de consumir, né, não é de consumidores, mas de cidadãos, né, de fazermos a nossa parte, de entendermos, né, que o planeta tem as suas limitações de recursos, tem suas limitações de fornecimento de matéria-prima, né? O nosso planeta não é um mero fornecedor de matéria-prima e nossa função enquanto cidadãos não é só de usuários dessa matéria-prima, né? Então nós precisamos ter uma relação mais harmoniosa, de menos impacto ambiental, isso pensando no nosso planeta como um todo e nos nossos espaços, né? No final de 2014, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como uma forma de incentivar a reciclagem de todo tipo de lixo. Os brasileiros jogam 76 milhões de toneladas de lixo fora por ano, sendo que 30% dessa quantidade poderia ser reaproveitada. Porém, a realidade no país é outra. A própria coleta seletiva, né, e a reciclagem dos materiais no Brasil, ela ainda é muito deficiente, né? Se nós pegarmos o total de resíduos no Brasil, os dados mostram que 3% do lixo total, do resíduo total no Brasil é reciclado. Ainda é pequena essa parcela, isso do lixo total. Então nós temos, com relação a resíduos, nós temos no Brasil e no mundo, eu diria, um trabalho árduo, né, pela frente, mas precisamos de processos educativos, de políticas públicas, de planejamento e de compromissos
dos 7 bilhões aí de pessoas no mundo, né? De maneira geral, ao se falar em reciclagem, a principal característica que devemos nos lembrar é que, fazendo a nossa parte, mesmo que seja mínima, já estamos contribuindo para que em um futuro próximo os problemas ambientais sejam diminuídos. Vamos imaginar que a gente está na rua, né, consumimos um produto e jogamos, né, aquela embalagem numa via pública, né, num parque. Acho que o primeiro questionamento que a gente tem que se fazer é por quê, né? Por que se jogou? É um problema de pertencimento? Por que eu não vejo aquele espaço como um espaço nosso e um espaço que precisa ser cuidado? Então, acho que a primeira questão que a gente se coloca é isso, a falta de pertencimento e de compromisso com o espaço, né? Acho que se eu tenho um processo educador, ele vale para minha casa, mas também tem que valer para quaisquer dos espaços. Este foi mais um programa Ambiente por Inteiro. Fiquem ligados na programação da TV Unimap e conheçam nossos outros programas. Tchau, tchau e até a próxima!